Ora, voltaram os apóstolos, depois de terem ido pregando de dois em muitos lugares, sendo Jesus vizinhos por onde passavam, e relataram a Jesus o que tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vinde agora repousar um pouco à parte, num lugar deserto, sem ninguém. Porque depois dessa grande empreitada, o corpo, a alma, o espírito precisam de descanso. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário, querendo descansar, ficar em silêncio, nem mais ouvirem as vozes uns dos outros por um tempo. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo os barcos deles de longe, correram pelas margens para o lugar para onde eles iam, a pé foram de todas as cidades, e a notícia correu, de modo que eles todos chegaram antes de Jesus e dos seus discípulos no barquinho, justamente neste lugar onde eles tinham escolhido para descansar. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles ali naquela praia, porque correram em desespero, em busca esperançosa também, porque eram como ovelhas que não têm pastor, não tem quem os ensine, quem os ajude, quem os esclareça, quem os cure. E passou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas sobre a vida, sobre as portas que se abrem, sobre a boa nova que liberta a mente e o coração. Em caindo a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: Senhor, é deserto este lugar, já é avançada a hora, está anoitecendo, entardecendo. Despede-os agora, para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeinhas aqui em volta, eles comprem para si alguma coisa para comer. Uma preocupação completamente natural e humana. Porém, Jesus respondeu aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então os discípulos lhe disseram: como? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Olha o tamanho da multidão. É uma fábula. Mesmo que tivéssemos o dinheiro, não haveria tempo hábil. Mas Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E eles, verificando, levantando, analisando quais eram os recursos, voltaram e disseram: é muito pouca coisa. Aqui mesmo com a gente só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos organizadamente sobre a relva. Ordem. Quando há pouca comida, tem que haver muita organização. Onde há pouco recurso, tem que haver sobeja organização. Então Jesus lhes ordenou que se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Porque o milagre de Deus não prescinde da organização humana. Então se assentaram em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, porque o milagre de Deus não prescinde da organização humana. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem conforme a organização. E a todos e por todos, tudo foi repartido. Todos comeram e todos se fartaram. E ainda recolheram, ainda economizaram ao final de tudo 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães
eram 5.000 homens e mulheres. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões sozinho do lado de cá. E eles, partindo, foram no barco. E Jesus, portanto, uma vez que eles foram, subiu ao monte. Após despedir as multidões, subiu ao monte sozinho com o objetivo de orar. Ao cair da tarde, estava o barco dos discípulos no meio do mar da Galileia, a vários quilômetros de distância, numa diagonal na direção de Betsaida. E ele, Jesus, sozinho no monte em terra, e vendo-os de longe em dificuldade, a remar, porque o mar lhes era contrário, por volta já das 10 horas da noite, Jesus veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, não sabendo, obviamente, que era ele, pensaram tratar-se de um fantasma, de uma aparição, e gritaram espavoridos. Pois todos eles estavam aterrados à vista do que lhes vinha andando sobre o mar. Era algo totalmente alienígena. A estupefação era absoluta. Mas logo Jesus lhes falou e disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. E ficaram olhando entre si, apavorados, atônitos, porque não haviam ainda entendido nem mesmo o milagre da multiplicação dos pães. Foi uma experiência tão maravilhosamente majestosa e sutil ao mesmo tempo que eles não tinham nem compreendido o que houvera. E agora chocados estavam com essa aparição, perplexantes. Isso porque o seu coração estava endurecido, entupido, rejeitava abrir-se, porque se eles admitissem, eles teriam que se entregar por inteiro. Eles curavam doentes, expeliam demônios, mas o coração ainda mantinha reservas e endurecimentos para o senhorio de Jesus nas suas vidas. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram, naquele mesmo lugar do homem que tivera a legião de demônios. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, para lá fluíam. E aonde quer que Jesus entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e começaram a procurar razões para o interpelar.